Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Há pouco eu estava fazendo uma pequena leitura reflexiva, como sempre faço todos os dias, e foi muito forte o que eu li e repensei várias vezes e decidi colocar para vocês também um pouco dessa leitura que eu achei de suma importância para que a gente possa realmente saber crescer sem que a gente tenha que esperar para que as pessoas façam por nós. Até porque ninguém faz nada por nós quando se trata da intelectualidade, quando se trata do psiquismo nosso, só nós podemos realmente evoluir, não é verdade? Então, do livro Jesus e Atualidade, tem um trecho, o qual eu estava há pouco refletindo, que diz o seguinte: Jesus ensina como deve o homem lograr a sua evolução psíquica, que deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica, o que demanda tempo. E, por isso, não apresenta receita salvacionista ou simplista de ocasião. Antes, propõe amadurecimento pelo esforço constante, mediante avanços e recuos, para fixar o aprendizado e prosseguir a meta final. Veja como esse trecho é interessante e vai fazer cada um de nós refletir um pouquinho, porque quando ele fala que a nossa evolução psíquica, ela deve ser desenvolvida simultaneamente com a orgânica. E aí a gente entende que quando nós reencarnamos, quando nós nascemos, a partir do momento que nós nascemos, nós já começamos a desenvolver o nosso físico. Ele já começa a ter um espaço maior, né? Porque na vida intrauterina esse corpo tem um certo limite de desenvolvimento, mas aí, ao passo que esse espírito encarna, o corpo começa o seu desenvolvimento, que são as fases que nós acompanhamos nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Aquela fase desde o primeiro dia do nascimento que segue a vida adiante. Então, quando ele fala que a evolução psíquica, ela deve ser um conjunto, né? Ambos devem desenvolver juntas. Então, a gente percebe que muitas vezes algumas pessoas, algumas criaturas, elas se desenvolvem fisicamente, né, organicamente, como é falado aqui, porém, o seu psiquismo ele é mais lento. Então, há de considerar que anteriormente não havia respostas para tal. As pessoas não sabiam dizer o porquê e sempre condenavam estas pessoas que não tinham desenvolvimento psíquico compatível com a idade, com o tempo. E hoje, nós estudando, nós vamos entender que esse desenvolvimento se dá dependendo do estado do espírito. Muitas vezes, um espírito muito atrasado na sua evolução, ele encarna pela necessidade, porém, alguns fatores deixam um pouco atrasado psiquicamente. Muitas vezes é provacional, nós sabemos. De outras vezes é imposta a necessidade a esse espírito como uma expiação mesmo. Porém, mesmo sendo esse ser atrasado no seu desenvolvimento psíquico, isso nos dá uma condição de entender que a evolução correta ela se dá em ambos os lados, seja física e espiritual juntas, para que o psiquismo se desenvolva de acordo com a necessidade de cada um. Claro que, para isso, há uma quantidade enorme de situações que vai ocorrer para que isto aconteça. Então, ele diz, o que demanda tempo. Então, a gente entende que há tempo para tudo. Há tempo para todos os desenvolvimentos na área espiritual, como também no físico. E é por isso que nós não devemos
ficar tão desesperados, vamos dizer assim, como eu conheço o caso de pessoas que se desesperam e que não entendem determinadas situações e vão buscar receitas para tentar melhorar essa situação, né? Nós percebemos até, vamos citar casos de autista, né? Quantas criaturas que nascem numa situação como esta, de ser um autista, mas isso não quer dizer que essa criatura não se desenvolva. Tanto é que a gente percebe que esses nossos irmãos, eles têm um atraso em determinada área, porém em outras eles desenvolvem com maior potência, com maior qualidade. E isso ajuda este ser, esse espírito, a aprender de um lado o que faltou no outro, né? Também esse amadurecimento, como fala aqui, esse amadurecimento depende de esforços. Aí você diz assim, mas como pode haver esforços de um espírito que tem certas limitações? Gente, as limitações do espírito são apenas em corpo físico, em matéria, nós sabemos disso. No momento em que esse corpo relaxa, esse corpo adormece um pouco, esse espírito tem toda uma condição de aprendizado e ele sabe exatamente o que está acontecendo com ele, né? Isso aí é provado pelas comunicações trazidas pelos nossos irmãos. Temos a liberdade de aprender, de saber por que estamos passando por determinadas situações. Embora, retornando à aproximação do corpo físico, nós tendemos a esquecer de determinados ensinamentos de fato que ocorreram quando o espírito um pouco liberto do corpo teve essa oportunidade. Mas também nos diz que há uma grande necessidade para que haja essa evolução psíquica, né? Que vai depender, que nós sabemos que a sede da inteligência está no espírito. Então, para que haja essa evolução psíquica, para que ela cresça simultaneamente ao orgânico, nos fala também que há os avanços e recuos. E nós sabemos exatamente isso, que quando encarnados, nós temos, né, aqueles momentos de ascensão, mas também existem os momentos de queda. Isso nos serve como aprendizado. Todo alçar voo e que de repente ele baixa esse voo, que ele tem uma queda, isso serve para cada um de nós, para fixar em nós o aprendizado de como nós conseguimos subir e o porquê de nós estarmos descendo. Então, isso nos leva a esse aprendizado, né, que vai fixar em nós justamente o que nos é proposto, prosseguir adiante. É o que se propõe o amadurecimento do espírito. Aí, claro, a gente fala como desencarnado. Continuamos a nossa evolução, sim, porque nós sabemos que no mundo espiritual, na erraticidade, nós também não ficamos parados. Nós temos toda uma responsabilidade, nós temos que também desenvolver o nosso aprendizado para que numa nova oportunidade sejamos nós melhores. Até porque, libertos do corpo físico, nós temos uma visão e um entendimento melhor do que aquilo que nós fizemos quando estávamos encarnados. Então, isso nos dá cada vez mais a vontade de querer aprender para saber exatamente o que fazer quando estivermos nos questionando por determinadas situações que nos aconteceram. E aí ele diz mais adiante: desejando segurança na vida, busca Jesus e confia nele. Confiar o quê? Confiar em Jesus e os nossos planos de vida, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que propomos a nós mesmos, os nossos melhoramentos, a nossa evolução. É preciso confiar, porque nós sabemos que Jesus, todo mundo repete, né? Jesus é o médico das almas enfermas, Jesus é o mestre. Mas será que a gente está entendendo realmente essa frase? O que é que essa frase quer dizer para nós? Jesus é o médico das almas doentes. Quem somos nós? Almas doentes.
E precisamos de quem? Do médico, do mestre. Então é a ele que nós devemos confiar e nos colocar diante dele, mostrando para ele o que precisamos, né? Então ele diz, faz a parte que te diz respeito e não desfaleças na conquista dos objetivos. Olha, gente, que conselho maravilhoso, né? A gente faz aquilo que nos foi proposto, aquilo que a gente propôs a nós mesmos, aquilo que vai nos fazer bem e nunca deixar que a tristeza, nunca deixar que a dor, a amargura, a decepção venha nos desmorecer. É preciso que a gente seja forte e que a gente vá em busca, a gente vá conquistar os nossos sonhos, os nossos objetivos, porque é isso que nós queremos. Retempera o ânimo e persevera. Nada melhor do que levantar, como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É verdadeiramente. Quando a gente cai, quando a gente está destroçado, é preciso parar, esquecer o mundo ao nosso redor, olhar para dentro de nós, ver que aquilo que está nos acontecendo não há culpa do outro, nós não podemos culpar lá fora, mas olhar para dentro de nós e nos perguntarmos onde é que eu estou errando ou o que foi que eu fiz de errado para eu estar nesta situação. Sendo assim, nós conseguiremos realmente erguer a cabeça e passar por cima de tudo que está nos acontecendo. Porque são tempestades na nossa vida que vai fazer uma limpeza, né? Que vai fazer uma asepsia em nós. A tempestade passa, ela não permanece. Então, tudo na nossa vida também passa. Porque o que acontece é porque nós somos imediatistas, que queremos tudo de imediato, que a coisa aconteça de imediato. E não é assim. Então, para encerrarmos, a frase seguinte diz o seguinte: a segurança te virá com efeito de paz, que te luarizará o coração, servindo de estímulo para todas as tuas futuras conquistas. Então é preciso serenar, é preciso respirar fundo e fazer com que tudo aconteça de melhor. Tchau, tchau, beijos.